Olá, sejamos nós todos bem-vindos a mais uma preleção do Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 48, o tema é Diante do Senhor. É um capítulo do livro Fonte e Viva, psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. Jesus nos traz a seguinte mensagem logo de início nesse capítulo. Por que não entendeis a minha linguagem? E Jesus responde, por não poder ouvir a minha palavra. O que Jesus quis dizer com isso? Essa é a reflexão que nós vamos trazer hoje. Parece uma linguagem estranha, né? Quando Jesus traz também outras informações como fazer o bem não importa quem, emprestar sem esperar retribuições, desculpar incessantemente, amar os adversários. São situações que Jesus nos traz, são ensinamentos que Jesus nos traz, mas são ensinamentos que nós podemos perceber que o ponto de vista de Jesus é um ponto de vista espiritual, enquanto o nosso ponto de vista aqui, as nossas necessidades ainda são necessidades materiais. Nós somos espíritos encarnados em evolução. E então nós necessitamos ainda de situações materiais para que nós possamos cumprir a nossa jornada. Só que Jesus nos traz esse alerta. Então por que a gente não consegue entender? Porque a gente não consegue ouvir a palavra dele. E por que eu não consigo ouvir a palavra dele? Porque o nosso foco é um foco diferente do foco de Jesus. O foco de Jesus é um foco espiritual. E o nosso foco ainda é um foco bastante material. E isso nos deixa preso à matéria. Então é importante que nós saibamos diferenciar essa situação e saibamos entender o quanto que é importante eu valorizar a matéria e o quanto que é importante eu também valorizar o espírito. Jesus nos lembra, né, Emmanuel, através dessa mensagem, passando por essa frase de Jesus, nos lembra que os bens materiais que nós temos aqui na Terra, eles são nossos, porém temporariamente. Ou seja, nós somos usufrutuários deste bem. Nós fazemos o usufruto das coisas terrenas para o nosso desenvolvimento. Então, nada é meu definitivamente. E se a gente parar para pensar, depois que eu desencarnar e que nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada embora daqui, né? Eu não vou conseguir levar esse celular que eu estou gravando essa mensagem para vocês, eu não vou conseguir levar os livros materiais que estão aqui, mas sim eu vou conseguir levar tudo aquilo que estiver gravado dentro do meu espírito, dentro do meu pensamento, dentro da mente. Então é através daí que eu vou conseguir o desenvolvimento de fato. Mas aí vem uma pergunta. Se as coisas do espírito, né, elas são mais importantes e eu vou realmente levar as coisas do espírito, por que eu tenho essas situações materiais? Por que eu passo por essa situação material? De necessidade material, de ter que trabalhar com as coisas materiais aqui na Terra. E Emmanuel nos explica que é para que nós tenhamos um ambiente adequado para o nosso crescimento, para o nosso trabalho e para o nosso desenvolvimento do espírito. Então, todo esse contexto que está à nossa volta, do ponto de vista material, nos serve de apoio para que a gente possa se desenvolver e possa crescer. Só que como nós damos bastante importância para essas situações materiais, nós nos encontramos algemados a elas. A gente se sente meio preso. E ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade incrível, um potencial incrível de realizar coisas. Lembra que Jesus nos falou? A fé move montanhas? E a fé está onde? A fé está em que lugar? A fé está no espírito, a fé está no pensamento. A fé não está nas coisas materiais. E quanto mais eu desenvolvo a minha fé, quanto mais eu acredito na minha fé, melhor eu estou preparado para encarar as dificuldades, inclusive materiais. E olha como é interessante, né? Nós estamos de fato num mundo de aprendizado. Porque quando nós passamos por algum tipo de dificuldade financeira, de saúde,
aí nós recorremos à fé. Aí nós lembramos que Deus existe, a gente apela para o nosso anjo da guarda, a gente recorre às situações, né, espirituais, vamos dizer assim. Só que logo depois que acaba essa situação difícil que a gente está passando, que a gente supera essa situação difícil, com o passar do tempo nós vamos esquecendo da fé que nós depositamos ali. Nós voltamos a dar mais importância às situações materiais. Então é muito interessante, muito importante a gente ficar ligado o quanto que eu estou dando de importância para um bem material e quanto para os bens materiais, né? E quanto que eu estou dando de importância para situações ligadas ao espírito. Todas elas são muito importantes para nós. Nós encarnados, nós que estamos passando por um processo de evolução e de aprendizado, é muito importante nós lidarmos bem com as coisas materiais. É importante ter prosperidade, é importante você fazer com que o dinheiro circule, não fique retenha na sua mão, não seja avarento. É importante nós trabalharmos o egoísmo, por exemplo. É importante nós trabalharmos a inveja, quando eu olho que meu vizinho tem um bem material que eu não tenho. São situações importantes, mas lembrando Emmanuel, tudo isso serve para proporcionar um ambiente adequado para o trabalho no crescimento do nosso espírito. Aprender a fazer a caridade, por exemplo, né? Aprender a repartir, aprender a atender a um irmão necessitado quando ele está precisando. Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, quantas e quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras? Quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras próximas à sua família? E o que você pode fazer para ajudar esse irmão? Isso é uma forma de trabalhar, treinar e aprender o desapego. Será que eu vou precisar realmente dessa cesta básica aqui? Será que não está sobrando uma cesta básica que eu posso dar para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu tio, para alguém da minha família que está precisando, né? Então são situações onde a gente vai aprendendo a lidar com elas. No Livro dos Espíritos, na questão 712, tem a seguinte pergunta: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Vou repetir a pergunta. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? E a resposta é: para exercitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. E vem mais uma pergunta na sequência: qual é o objetivo dessa tentação? E a resposta é: desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Ou seja, a gente tem também através do Livro dos Espíritos uma orientação nesse sentido. Os bens materiais, sim, são importantes, mas que eles servem para que a gente possa cumprir a nossa missão e para que a gente, vamos dizer assim, nos preserve dos excessos, aprenda a lidar com os excessos. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem bastante interessante, pouco comentada, que é a parábola do mal rico. Ela está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a parábola do mal rico, ela nos conta que havia um rico e na porta da casa desse rico sempre dormia um mendigo de nome Lázaro. Um mendigo todo doente, meio estropiado. E esse mendigo constantemente lhe pedia ajuda para o rico. E o rico sempre negava, né? Aí passaram-se os dias, desencarnou o pobre e logo na sequência desencarnou o rico. O pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. O rico, olhando, né, o Lázaro, né, que estava no céu, começou a conversar com ele e pediu se podia ajudar, né? Porque ele estava numa situação bastante difícil lá no inferno, muito quente, precisando de água. Então ele pedia para o Lázaro levar água, né, para ele lá, para ele poder saciar a sua sede. E aí Deus interveio explicando para o rico que havia uma linha muito tênue que dividia
o céu e o inferno, e que era impossível para o Lázaro cruzar essa linha em função das situações e das coisas que o Lázaro, que era o pobre, já tinha conseguido em seu coração. Então o rico suplicou para Deus, pedindo para Deus, falou: Deus, então por favor, volta lá na terra e avisa os meus irmãos, os meus mais 5 irmãos, para que eles mudem a postura, para que eles mudem o comportamento deles, porque eles têm um comportamento igual ao que eu tinha na terra. E quando eles desencarnarem, eles também vão para o inferno. E Deus respondeu para eles: ora, eu já enviei para vocês Moisés e já enviei para vocês os profetas, todos eles com muitos ensinamentos. Se eles não aprenderam até agora, não vai ser agora, eu voltando lá e ensinando de novo, que eles vão aprender, porque é muito importante que eles mudem o comportamento e aprendam com os recursos que eles já têm na Terra hoje. Achei uma parábola bastante interessante, porque hoje nós já temos todos os recursos disponíveis para nós aqui. Já veio Moisés, já vieram os profetas, já vieram Jesus, veio Allan Kardec, ou seja, nós temos muitos ensinamentos, nós temos muitos recursos, agora é praticar, aprender, abrir o nosso coração, prestar muita atenção, não desprezar os bens materiais, mas dar a devida importância que os bens materiais têm para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento. Então era essa a mensagem de hoje. Fiquem com Jesus no coração. Um grande abraço. Estejam todos com Deus. Que assim seja.